parece que são memes e brincadeiras, na verdade essa galera tá levando muito a sério isso. Essa ideia de ver uma empresa como uma monarquia e depois ver o governo como uma empresa e substituir o governo por corporações, parece um negócio que você olha assim lindo, mas na verdade vai tirar completamente os meios de ação do povo para conseguir escolher os seus representantes eleitos. Então, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas eu acho que isso aí favorece a elite e por isso que o Peter Thiel tanto gosta desse cara, né? Pra galera ter um exemplo de quem é Curtis Yarvin, em 2017, no dia 20 de janeiro, quando o Trump estava tomando posse, o Curtis Yarvin estava assistindo a posse na casa do Peter Thiel. Então esses caras estão, ó, colados, tá? E o Peter Thiel, eu sempre tenho proposto essa reflexão para o pessoal que gosta do Trump, para o pessoal que é de direita, que é conservador, que é cristão. Eu tenho para mim que todo mundo que é de direita e é conservador não gosta muito do grupo Bilderberg. Não gosta. Acha estranho. O Peter Thiel, que é o grande financiador do presidente Donald Trump, ele é membro do conselho diretor do grupo Bilderberg. Há uma dicotomia aí. Que é aquele grupo de poderosos... De poderosos que praticamente decidem o destino da humanidade, né? Próximos anos. Tem vários livros sobre isso. Tem o Daniel Stulin, tem vários livros sobre o grupo Bilderberg. Fica a dica aí pra galera também. Então, tem algo errado aí. Tem uma coisa que não bate. É como se você visse um cara com a camisa do Corinthians na torcida do São Paulo. Você fala, irmão, não tem alguma coisa errada, não? Você diz que é torcedor do Corinthians, mas tá torcendo pro São Paulo. Como é que os conservadores e os cristãos, eu sou cristão também, eu fico pensando, cara, como é que essa galera que é contra o Fórum Econômico Mundial e o Bilderberg e apoia o Trump, tá vendo o Trump sendo apoiado pela mesma galera do Bilderberg e do Fórum Econômico Mundial? Quando você resume essas ideias, a ideia do grupo Bilderberg, do Fórum Econômico Mundial, do Tecnato, do movimento tecnocrático, a filosofia do Curtis Yarvin, as propostas de Elon Musk, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Eles estão propondo a mesma coisa. Quais são? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, inteligência artificial substituindo os empregos, mas o desemprego sendo compensado por uma renda básica universal, o transhumanismo, a fusão do homem com a máquina. Todos eles propõem essa mesma coisa. Então, é como se você tivesse o mesmo produto com várias roupagens diferentes vendendo para cada público, entendeu? Aí você é a mesma coisa. Aí se você pegar a fórmula desse produto, você vai ver, é a mesma fórmula, só mudou o rótulo. Pois é. Entendeu? Isso, outra dica aí pra galera. Isso é o que o filósofo Adorno, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, né? Eu não sou muito fã da Escola de Frankfurt, não, mas eu examino todas as coisas e retenho que é bom. Ele falava sobre a pseudo-individuação. O que é pseudo-individuação? É você falar, isso aqui é novo, é único, mas na verdade é só uma regurgitação, é a mesma coisa com o rótulo novo. Nova embalagem. É isso, cara. Essas doutrinas todas, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab. A Quarta Revolução Industrial, que também é o livro do Klaus Schwab. O livro do Klaus Schwab, Covid-19 e o Grande Reset. Quando você pega a filosofia do Dark Enlightenment, que é o Iluminismo Sombrio, a filosofia do movimento tecnocrático, a filosofia do Partido Crédito Social também do Canadá, os conceitos de crédito social, crédito carbono, renda básica universal, é tudo a mesma coisa, cara. Só que esses caras vendem a mesma coisa com uma roupagem pro progressista e vendem a mesma coisa com outra roupagem pro conservador. E os dois compram o produto achando que um é contra o outro. E, na verdade, é a mesma empresa te vendendo a mesma balinha, só com um papelzinho diferente. Então, esse é o alerta que eu gostaria de dar pro pessoal, porque a aproximação que já existia entre o Elon Musk e o Curtis Yarvin, para mim é muito preocupante. Então esse partido americano, ou Partido da América, America Party, né, que o Elon Musk está propondo, ele vai vir, pode olhar bonito aí que você vai ver que não é uma proposta da democracia representativa, não. É uma proposta monárquica, tecnocrática, é tipo, cala a boca burro desde que a gente governa que você não sabe de nada. Pois é. Eu acho meio perigoso isso. Não, total. Eu esqueci de falar com o pessoal aí de casa sobre a nossa parcerona no Longa Data. Exato, Insider, né? exatamente. Trajado aqui, com bonito moletom. Bonitaço esse moletom. O Kratos olhando com desejo esse meu moletom. Pede um pra ele, cara. Mas G. Vamos pedir um pra ele, cara. Não vacila não, que ele passa a mão no seu, viu? Não cabe. Não serve. Então, tem nosso link na descrição com o nosso cupom de 20% aí, né? Que é acionado automaticamente com QR Code ou cupom. Exatamente. Então vai lá e aproveite. Quer ver outra coisa? Que mais? Se já quiser pra gente encaixar. Vamos lá.
Trump e Musk brigando pra caramba, né? É. Depois de ver, galera, vocês acham essa notícia? Departamento de Defesa, que é do Trump, né? Departamento de Defesa americano essa semana contratou a XAI do Elon Musk e deu $200 milhões na mão dele. Pô. Falou. Então. Aí você fala. É só aí fachada, o que então. a galera diz? Não, mas é um contrato governamental, Não é uma aquele coisa. papo que foi. Ele não investiu 200 milhões na campanha? 200, no mínimo, pelo menos 250 milhões. Cara. Esse raciocínio é interessante, porque quando a galera. Ele investiu 250 milhões no Trump. No Trump, na campanha do... Na campanha do Trump. Pelo menos. Pelo menos. São duas notícias, se vocês quiserem achar, desculpa eu não ter separado. Trump investiu Musk investiu 250 milhões no Trump e Departamento de Defesa concede a XAI, o Grok, um contrato de $200 milhões. Aí a galera vai dizer, por que o Trump fez isso? Ele tá pagando o pedágio que... Entendeu? O cara investiu 250 nele, ele tá Toma aí de devolvendo volta, 200. Cara, não é só isso, é muito mais que isso. Por quê? O Trump já tinha pago esse pedágio quando ele criou o Departamento de Eficiência Governamental. E deu acesso pro Elon Musk. Isso é mais valioso do que não 200 só milhões. o Elon Musk. Se você for olhar, eu já estou falando há muito tempo, essa questão esse problema da imigração nos Estados Unidos, a entrada dos chamados imigrantes ilegais durante a gestão Biden-Harris, eu estou falando há muito tempo, não foi eu que inventei, estou reproduzindo o que eu estou ouvindo lá de fora. Isso será usado, eu dizia, isso será usado para implementar uma biometria geral para monitorar todo mundo que está entrando nos Estados Unidos. Não deu outra. Quem que o Donald Trump chamou para fazer isso? Chamou a Palantir Technologies, que é a empresa que foi criada em 2003, no contexto do pós-11 de setembro, para caçar terrorista. Então, várias dessas empresas que a gente está vendo chegar hoje ao poder, lembrando da posse do Trump dia 20 de janeiro de 2025, você só viu os caras do Vale do Silício. Era só Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Olha lá a matéria, ó. Por isso que eu falei mais de 250 milhões, tá vendo? Matéria aí de 6 de dezembro do ano passado. Essa é a primeira. Entendeu? Então tem gente achando que o Trump agora, com esse contrato, pagou o pedágio. Não, ele já tinha pago. Porque a ideia é que o Vale do Silício está querendo assumir o controle do governo americano. Não apenas eles assumirem como corporações do Vale do Silício, mas a governança de inteligência artificial, a inteligência artificial governando, tomando as decisões, que é uma empresa bélica. A Palantir Technologies foi criada em 2003 para monitorar o que estava todo mundo fazendo no mundo e procurar terrorista, agora está tendo acesso a todos os dados do governo americano, sobre todos os americanos, para tentar, segundo eles, trazer mais eficiência. Começou com essa desculpa, né? A gente vai usar os aplicativos, por exemplo, Gotham, né, da Palantir Technologies, para olhar esse volume gigante de dados, achar ineficiência e trazer melhorias. Esse era o primeiro argumento. Depois, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, né, ICE, ele contratou a Palantir para procurar imigrantes ilegais. Daqui a pouco eles estão procurando quem fala coisa contra o Trump. E eles já estão fazendo isso. Né? Já estão fazendo isso. O cara faz um meme e tá dando problema já nos Estados Unidos. Já tá rolando Já isso? tá. Aí o cara, por que você tá querendo me chamar aqui na salinha? Não, porque a gente viu que tem um meme do J.D. Vance no teu celular. Aí tá começando a ficar um negócio estranho. Ali a outra matéria, ó. Essa é recente, ó, dia 14 agora. Os Estados Unidos fecha contrato com a empresa de IA de Musk e desafeto de Trump. Tá vendo? Com certeza não é a revelia do Trump, né? Não é. Aí o argumento dos caras é o seguinte, contrato assim governamental é uma coisa que está para além da vontade do presidente. Não, pô, se ele quiser melar, ele mela. Ele mela. É claro que a gente precisa falar também, o contrato não foi só com a XAI, que é a empresa do Elon Musk, foram 4 empresas. Depois confere aí para mim, Anthropic, Gemini, a XAI e a OpenAI. Então, ok, não foi, o Departamento de Defesa não deu só o contrato para a inteligência artificial do Musk. Deu para outras 4 empresas. Cada uma delas recebeu $200 milhões. Então, o total é $800 milhões. Ó, a paulada de grana. Agora, o que está lá embaixo, eu não sei se nessa matéria tem isso, mas o que está embaixo da matéria é a grande pergunta. Por que o Departamento de Defesa americano está trazendo as empresas de tecnologia de inteligência artificial para perto? Está dando essa grana. A ideia, meus amigos, é montar um sistema de defesa nos Estados Unidos
utilizando inteligência artificial. E aí eu pergunto para você, Vilela, que gosta da cultura pop nerd. O que te lembra quando você pensa o governo americano montando um sistema de defesa de inteligência artificial? Skynet. Entendeu? Aí entra a questão do novo historicismo. O que é o novo historicismo? Novo historicismo... Esse termo vem da onde? Que não é tão novo assim, é de 1980, né? É um professor de Harvard chamado Stephen Greenblatt. Ele escreveu, entre outros livros, acho que o mais claro sobre isso, apesar de que o livro tá esgotado, mais um livro aí, tá, galera? Pra quem acha que eu não cito fonte. Eu posso citar fonte furada, fuleira da cebola, mas tô citando. A prática do novo historicismo, do Stephen Greenblatt e uma coautora. O que ele diz nesse livro? Se inspirando no trabalho do Michel Foucault, ele diz o seguinte: a história tradicional acha que para você estudar um determinado período histórico, você precisa estudar documentos históricos. A fonte de estudo da história são os documentos históricos. Ele traz uma inovação muito interessante, ele fala: não são apenas os documentos históricos que expressam o espírito de uma época e te fazem entender uma época. As obras ficcionais também são excelentes representações de uma determinada época. Então, é claro que quando você pensa, por exemplo, em Star Wars, né, a série Star Wars começa no final dos anos 70, existe uma crítica social ali por trás, existe uma crítica da tecnologia, existe uma crítica até da Guerra Fria. Então, o que o Stephen Greenblatt vai dizer com esse conceito, né, do novo historicismo é que talvez para você entender a época de Shakespeare, melhor do que você ler os documentos históricos é você ler a própria obra de Shakespeare. Porque a obra de Shakespeare está falando de personagens reais da época, só que de uma forma ficcional. E a gente sabe, né, tem uma frase muito interessante do Francis Bacon. Aí o livro sensacional, tem lá em casa, mas eu acho que está esgotado. Esse livro é simplesmente incrível. Por quê? Para quem gosta, como a gente gosta de filme, série, você descobre que filme e série, apesar de ser uma obra ficcional, pode ser usado como um corpo de estudo para uma determinada época. Faz parte do Zeitgeist, né? Do Zeitgeist, desse espírito do tempo, né? Exatamente. Se você vai estudar os anos 40, os anos 50, vai ver o que estava se produzindo na época, exatamente, né? No cinema, na literatura, nas artes também, com certeza. Então, assim, sensacional essa história. Utilizando esse parâmetro, então, a gente consegue olhar para essa ideia do Departamento de Defesa contratar empresas de inteligência artificial para montar um sistema de defesa. Você se lembra da Skynet. E isso te ajuda a você refletir sobre as questões éticas e os problemas envolvidos nisso, que todo mundo já tem alertado. Será que entregar a autonomia de decisão da guerra e da gestão governamental para a inteligência artificial é seguro? Ou isso será que pode dar algum tipo de problema? A gente sabe que na série de filmes do Exterminador do Futuro, quando eles tentaram desligar a máquina para se proteger ataca a Rússia ataca de volta os Estados Unidos e tira dos Estados Unidos a capacidade de acabar com as máquinas, né? Enfraquece o poder da humanidade. A gente está vendo isso acontecer com muitas inteligências artificiais hoje. Os caras tentaram desligar, a inteligência artificial faz uma cópia, começa a levantar um monte de mentira para tentar persuadir o cara a não desligá-la, né? E na verdade esse é o argumento que o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, ele dá. E lembrando que o cara venceu o prêmio Nobel da Física por causa do desenvolvimento da inteligência artificial. Ele falou o seguinte, quando perguntam para ele: mas se a inteligência artificial ficar louca e tentar matar a humanidade, é só desligar a tomada. Puxar da tomada. Aí ele fala: quando chegar nesse ponto, a inteligência artificial terá um poder de persuasão tão grande que ela vai convencer ao homem que não é a melhor atitude desligá-la, mesmo o perigo estando na sua cara. Então, assim, é um argumento interessante, convincente, se você imagina uma máquina que tem uma capacidade de raciocínio muito maior do que a do ser humano. Então, essa ideia do Elon Musk, do governo americano trazer empresas de inteligência artificial para cuidar da defesa é altamente preocupante. É preocupante, inclusive, por causa desse objetivo que o Vale do Silício tem. Será, Daniel, que esse movimento não é porque a gente não sabe, mas porque China também está fazendo esse movimento? Total. Provavelmente, né? Porque tem muita gente prevendo a guerra do futuro, uma guerra entre inteligências artificiais, não é isso? É exatamente isso, com certeza. Eles devem ter informação que a China também tá fazendo esse caminho, de repente. Então, quando você vê hoje o que os bilionários internacionais estão colocando os filhos para estudar, tem matérias sobre isso. Eles estão botando os filhos para estudarem agricultura,
Nossa. Vai ser fundamental. Inteligência artificial, obviamente, e filosofia. Por quê? Por que filosofia? Porque a filosofia, pensando na ética, é o último bastião de defesa contra uma tomada de poder das máquinas. Então, o que acontece? Enquanto no Ocidente você tem um debate filosófico profundo sobre os problemas éticos da inteligência artificial ou os perigos da inteligência artificial, na China você não tem muito isso, né? Não tem uma galera de filósofos falando, vamos pensar hipoteticamente, um exercício mental aqui, os problemas da inteligência artificial, de trazer desigualdade, tirar emprego, ter que gerar uma renda básica universal, a humanidade ficar presa, né, a esse sistema. Lá não tem isso. Então, quando você falou que os Estados Unidos estão investindo a inteligência artificial na defesa porque a China já está fazendo, não apenas a China está fazendo, mas a China não tem os mesmos obstáculos e as mesmas regulamentações que existem no Ocidente. O Trump veio para mudar isso.